Recentemente eu fui para São Paulo fazer uma pequena viagem com a minha mãe e a minha irmã e foi rápida, mas foi muito intensa. E depois que eu retornei, eu tive uma sensação que eu vim compartilhar com vocês, inclusive as coisas que eu refleti nesse tempo, desde a viagem e do retorno, e o que isso tem a ver com o autoconhecimento, com esse hábito que eu tanto falo aqui sobre olhar para si, se enxergar, né, se conectar com a sua própria história e estar cada vez mais presente na vida. E a sensação que eu tive, gente, foi exatamente essa. Eu queria que o mundo parasse. Ou, em outras palavras, eu queria que tudo ao redor parasse de ser tão rápido. Eu só queria um momentinho ali, sabe, para respirar e me organizar. Não sei se você já teve essa sensação. Por um momento, isso me assustou um pouco. Eu fiquei um pouco aflita de pensar sobre isso e tentar entender que ponto que eu estava chegando, que ponto eu queria chegar ao ter passado por esse pensamento, por essa vontade, por essa sensação. E eu percebi que eu estava internamente, assim, profundamente, eu estava sentindo um medo, tá? E um medo do que eu ia sentir quando eu parasse. Até porque eu vim de dias que eu não parei para nada, praticamente. Foi uma atividade atrás da outra. E eu sei o quanto isso me custa e o quanto é importante as pausas. Por esse motivo, eu me questionei, me observei como curiosidade para entender o que estava acontecendo. E essa sensação me veio até por medo da ansiedade, né? Do que vai acontecer depois, e aí, como que vai ser? Como que eu vou me reorganizar? Como que eu vou recomeçar o que eu estava fazendo já há alguns dias, né? Então, essa pergunta ficou ali em mim e eu, voltando à minha rotina, eu fui reler o livro Meditações do Marco Aurélio e ele caiu num ponto exatamente desse sufoco, dessa aflição que eu tava vivendo e pensando, e eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre isso, tá? Então, Marco Aurélio, ele foi um imperador romano e na época ele era uma das pessoas mais poderosas do mundo, tá? Então, ele podia mandar e desmandar, fazer o que ele quisesse. E embora ele tivesse todo esse poder, ele não fazia isso. Ele acordava, fazia seus momentos de reflexões e ele aprendeu, ele, né, fala até alguns momentos as coisas que ele aprendeu nesse livro, que ele, em vez de fugir de todo o caos, de tudo que acontecia, na verdade ele parava para se ancorar. Ele tinha esse momento de pausa para reflexão, sabe? Para não aparecer, para ficar ali pensando sobre a própria vida, sobre as coisas que aconteciam. E eu percebo que eu estava sempre esperando que as coisas fora melhorassem para eu me sentir melhor, para que essa sensação sumisse e eu ficasse bem por dentro, né? Até porque eu acho que na minha cabeça que seria mais fácil se o mundo parasse, mesmo sabendo que isso nunca vai acontecer. Então, às vezes a gente espera o mundo se organizar para você poder fazer alguma coisa, mas essa organização que eu realmente precisava não era fora, não era minha agenda, não era minha próxima leitura. Na verdade, era essa organização interna mesmo, né?
era precisar de um tempo para olhar para mim. E uma das coisas que ensina no livro, que é uma filosofia que se chama estoicismo, tá, gente? Ela fala logo de cara que a gente sofre muito mais pelas coisas que a gente imagina e pensa do que realmente com as coisas que acontecem. E isso é muito real e coube exatamente no que estava acontecendo comigo. Porque tava sofrendo e estou, porque quando vem esse pensamento, parece que o negócio ficou muito grande na minha cabeça, mas eu fico muito mais aflita de pensar do que realmente fazer e sentar e pôr as minhas tarefas, minhas demandas em dia, tá? Então, Marco Aurélio escreve, não dessa forma, mas com outras palavras, né, que o que perturba a gente não são os nossos fatos, mas são os julgamentos que nós temos, as crenças que nós temos sobre os fatos, tá? Então, talvez eu não estivesse ansiosa, mas eu tava com medo de ficar ansiosa, medo de ficar na preocupação, de ficar pensando sobre aquilo, tá? E isso vai para uma segunda camada de sofrimento que a gente cria sozinha, tá? E às vezes a gente fica ali sem perceber. E eu posso falar com propriedade porque eu percebo que eu tenho, né, que estou em busca de mudar isso, mas tinha uma tendência mesmo de ir mais para esse sofrimento, tá? Não que a gente, o sofrimento não tem que existir na nossa vida, que de alguma forma ele nos ensina, mas eu não ficar me enterrando e aprofundando isso, né? Já perceber e poder entender alguns pontos ali, o que eu posso controlar, o que eu não posso, não ficar aumentando esse sofrimento, tá? Então, entender que o mundo não vai parar, as coisas não vão parar para eu resolver a minha vida, nem resolver as minhas coisas, tá? Entender que eu preciso desenvolver esse momento de restauração, de conexão, essa pausa que eu tanto quero que o mundo faça, que as pessoas façam, na verdade ela precisa ser feita por mim. Quem precisa desenvolver isso sou eu. Então, não é querer controlar o mundo sabe, e nem ser controlado por ele, mas é eu entender que eu crio esse momento de pausa. Então, quando eu voltei a ler, que esse foi um dos primeiros livros aqui que eu comecei depois de ter voltado de São Paulo, eu refleti que, poxa, realmente eu sento, eu faço, eu tô eliminando minhas distrações, estou alinhando meu foco novamente, voltando para onde eu parei para eu poder continuar, né? Porque tudo que eu fiz, nada está perdido, eu só vou voltar para o meu rumo. Só que essa decisão precisou ser tomada por mim. Eu precisei parar e ver o que eu precisava fazer primeiro, olhar primeiro, tá? Então, que nem aqui, aí eu tinha pendências de um outro trabalho que eu desenvolvo, que eu precisava sentar e resolver, eu precisava adotar na minha agenda, eu precisava olhar para minha casa, eu tinha coisas que eu precisava pôr em dia, eu precisava ir no mercado, eu precisava deixar algumas comidas prontas para a semana, precisava comprar a ração do meu cachorro, entende? Então, assim, eu precisava fazer muitas coisas para pôr em dia as demandas que eu tinha, as minhas tarefas. Só que se eu ficasse pensando o que eu tinha que fazer, era muito pior para o momento que eu realmente parasse para fazer aquilo, tá? Então, esses momentos de conexão, eles me fizeram sair dessa sensação de correria. E isso é uma prática, porque não dá para eu falar assim para você que hoje eu consegui e talvez amanhã eu não sinta mais. Pelo contrário, isso pode ser uma sensação que vem de muito tempo e só agora você conseguiu perceber.
tá? Então, um processo, né, que vai acontecendo ao longo dos dias, mas eu percebi já, assim, de primeira mão, que isso é muito comum, natural, inclusive, às vezes, quando acontece, mas eu não posso fingir que não está acontecendo. Isso realmente é importante. Isso está me mostrando algo, isso está me direcionando. Até porque, se a gente tem um histórico de ansiedade, crise de ansiedade ou de algum outro, né, problema que talvez você precise de realmente ajuda profissional, tá? Ajuda médica, mas se você já teve algum episódio, é muito importante que você cuide disso. E eu falo também de um lugar de que eu vivo, né? Então, se você precisa parar e observar por que isso está acontecendo, faça isso por você, porque o mundo não vai parar, realmente, ele vai continuar e às vezes até mais rápido do que a gente imagina. Tá? Então, eu queria muito trazer essa reflexão e se em algum momento você esperou que o mundo fizesse essa pausa, me conta aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que mais pessoas já teve essa sensação, já passou por isso. E se você acha que está na hora de começar a desenvolver esse seu momento de pausa, esse seu centro, né, e aprofundar mais no autoconhecimento, eu quero te convidar para a minha comunidade, a Jornada de Autoconhecimento. O link tá aqui na descrição e eu te espero lá.